Bom dia, meus queridos e queridas. Minha turminha aí do segundo ano, da segunda série, né? Vamos aqui para a nossa aulinha de arte, da data aí do dia 22/5. É, a gente está discutindo sobre uns assuntos bem interessantes, né? Que essa parte desse semestre agora do segundo bimestre, a gente entrou em Renascença, falamos um pouco sobre o romantismo e nessa aula de hoje nós vamos abordar principalmente o teatro dentro dessa época do romantismo, né? E mais especificamente, quando a gente vai falar sobre teatro dentro do romantismo no Brasil, vai destacar esse nomezinho aí, ó, o Martins Pena, né? Ele foi visto como o primeiro, ou melhor, a primeira referência, né, dentro do teatro aí de forma profissional. Eu deixei um linkzinho na atividade de vocês, tem dois links. Tem o link dessa aula, que é a minha aula explicativa, e antes desse link tem um link com um professor que ele está falando resumidamente o que foi, e ele fala com muita propriedade quem veio a ser Martins Pena. Então, se você está aí com a internet favorável para que você possa assistir, dá um cliquezinho lá, assiste o videozinho antes de começar a assistir a aula, que vai esclarecer, vai abrir sua visão, vai ficar mais fácil de você compreender o conteúdo. Então vamos lá, o teatro no romantismo. O teatro no Brasil, até então, né, até essa época, ele era proveniente da Europa, né? Assim como nós temos estudado, antes tudo vinha de lá, nós não tínhamos uma cultura que valorizasse a nossa arte aqui, né? Então, tudo vinha lá da Europa e tinha como principal objetivo agradar quem? As elites, né? Porque é sempre assim, historicamente, aqueles que possuem mais grana, né? Obviamente, são os primeiros a terem o valor monetário, né, para a aquisição das melhores coisas, vamos dizer assim. Então, o objetivo principal era agradar as elites brasileiras, que transformavam as apresentações em verdadeiros eventos sociais, principalmente nas grandes cidades. Embora alguns escritores, né, já houvessem se arriscado na dramaturgia brasileira, como Castro Alves, José de Alencar, cujas obras deles eram baseadas nas obras o quê? Europeias, né? Tinham as obras europeias como um exemplo aí. Ainda não havia uma discussão sobre o perfil do teatro brasileiro. Até então, ainda não tinha-se uma ideia de como seria esse tipo de teatro por aqui. Aí que entra o nosso querido Martins Pena. Com o teatro, ele passa a refletir as cenas e as problemáticas das realidades brasileiras. Ou seja, por que ele é destaque, por que ele se torna um profissional? Porque ele começa a perceber o cotidiano dos brasileiros, né? E através da observação desse cotidiano brasileiro, ele começa a escrever peças que vai relatar isso, o que acontece, vamos trazer para o dia de hoje comigo e com você. E a partir desse momento em que ele começa a relatar as coisas que acontecem comigo e com você, ele consegue chamar a atenção do público, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós gostamos muito daquilo que é verdadeiro, né? Porque que acontece? A gente se identifica, né? Seja para o lado bom ou seja para o lado ruim. Se você está vendo uma verdade sendo exposta ali, aquilo vai refletir, vai fazer muito bem para o quê? Para o meu âmago, né? Para o meu ego, porque eu vou me sentir importante quando eu vejo alguém retratar um tipo de situação que acontece comigo no meu dia a dia. Vamos lá. Martins Pena, nome completo, Luiz Carlos Martins Pena, nascido aí no ano de 1815, no Rio de Janeiro, e ele faleceu em Lisboa, em Portugal, em 1848. Ele é considerado o patrônomo da Academia Brasileira de Letras, né? Porque essas peças eram o quê? Antes de tudo, escritas, né? Suas obras, elas estão classificadas no gênero comédia de costumes, porque ele relatava as dificuldades que aconteciam no dia a dia, né? Então ficou aí a classificação das peças dele como comédia de costumes. Inaugurado por ele, ele se empenha no retrato de situações cômicas da realidade brasileira,
compondo uma espécie de sátira social. Além disso, ele é responsável por criar característicos e situações peculiares tanto no ambiente urbano, tanto quanto no ambiente rural. O malandro, o estrangeiro e a mulher, o responsável por segurar as barras, né, as pontas da família, são talvez os seus personagens mais característicos e mais marcantes. No teatro, o ambiente que ele usa, o urbano, Pena trabalha na sátira dos costumes da classe média carioca, desculpa, principalmente com relação aos relacionamentos amorosos e a busca pela ascensão social. Daí uma outra maneira de chamar bastante a nossa atenção, quando a gente relata sobre relacionamentos amorosos, né? Porque isso mexe muito comigo e com você, que passamos por isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa situação atual, né, de vida. Pena, ele escreve as camadas mais populares, decorrendo daí a sua popularidade, né? Como ele descreve mais sobre a população, sobre os mais populares, ou seja, sobre os mais pobres, ele acaba tendo a atenção das camadas mais pobres, que por sinal que a camada mais social, mais popular, é sempre mais gigantesca do que a dos ricos, das elites, né? Então ele fica aí, vamos dizer, famoso, né? Ele escreveu durante a sua curta vida cerca de 28 peças, tendo 19 delas sido encenadas na época, né? A gente viu aí pela data que ele não teve uma vida muito longa, muito duradoura, né? Suas peças mais famosas são O Juiz de Paz na Roça, de 1849, Casados e Solteiros, 1845, Os Dois ou Inglês Maquinista, 1871. Lá na atividade de vocês, que eu mandei, que a Rosinha mandou aí por PDF, ou então você consegue encontrar também no GPA, lá eu coloquei por inteiro quais são as peças mais famosas dele. Aqui eu só justifiquei 3, né? 4. Lá você vai ter a gama quase que completa de todas essas peças que foram feitas aí. Esse maestro, vamos dizer assim. Uma outra informação a respeito de Martins era seu pai, ele era desembargador e ele não tinha muitas posses, né? Então Martins ele ficou órfão muito cedo e com apenas um ano, o pai morreu e depois quando ele estava com 10 anos a mãe dele também faleceu. Olha que trágico, né? Ficou órfão muito cedo. Quando ele tinha um aninho, perdeu o pai. E quando ele tinha 10 aninhos, ele perdeu a mãe. Então, o padrasto dele, o militar Antônio Maria da Silva Torres, o deixou sob tutela após a morte da esposa em 1825, durante o parto da filha, né? Então, ele acabou aí não sendo nem criado nem pela mãe, nem pelo pai, nem pelo padrasto. Na verdade, ele foi adotado, né? Foi deixado sob tutela. Sobre as orientações dos tutores, o que aconteceu? Ele ingressou na carreira comercial e concluiu em 1835, aos 20 anos, o curso de comércio. Ele estudou ainda literatura, teatro, desenho, música, arquitetura, história, além do estudo de outras línguas, né? Pra gente ver aí, ó, que não é desculpa, né? Pelo contrário, eu sempre carrego na minha vida e gosto muito sempre de acrescentar que as dificuldades, elas são grandes oportunidades para me tornarem uma pessoa melhor, para fazer com que eu cresça, né? Nós, enquanto seres humanos que somos, aprendemos quase tudo na base da marra. Quando a gente está sofrendo, é que a gente consegue dar uma elastizada, vamos dizer assim, que a gente consegue se abrir, né? A gente vê aí, ó, que ele passou por 2 percas trágicas, né? Perdeu o pai com 1 ano de idade, nem se entendia ainda por gente. Depois, aos 10 anos, acaba por perder a mãe, e aí ele é criado por tutores. Esses tutores tinham uma grande visão, né, para que ele, no futuro, conseguisse, sobreviver. Então, o que eles fizeram? Deram indicações para que ele pudesse estudar, né? E aí, com o estudo, ele conseguiu desenvolver várias áreas da vida dele, né? Aos 20 anos aí, ó, ele forma no curso de comércio.
E ainda por cima, ele estuda muita literatura, estuda teatro, estuda desenho, música, arquitetura, história, além de estudos de outra língua. Olhe para vocês verem o tanto que ele ficou rico, né, em conhecimento. Esse último foi responsável pelo ingresso do autor na carreira diplomática, o que levou ele a Londres. Na viagem de volta ao Brasil, o ator sofreu complicações de tuberculose em Lisboa e faleceu aos 7º dia de dezembro de 1848 em Lisboa, Portugal. Muito trágico aí, né? A gente vê que nos séculos mais antigos as pessoas morriam muito facilmente de tuberculose, né? Porque ainda não existia remédio, não existia medicação. Então, muito novo, um cara promissor, super talentoso, né? Tinha uma vida aí, de uma carreira riquíssima e acabou falecendo. Martins Pena, ele é considerado o consolidador do teatro no Brasil, com suas comédias de costumes que até hoje são representadas. A primeira representação de uma peça do autor foi em outubro, né? E essa peça era chamada O Juiz de Paz na Roça, no Teatro de São Pedro. Ao passo que ele desapontava como escritor de peças teatrais, ele também, né, por conta de várias sabedorias aí, ele exercia diversos cargos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, inclusive como agregado à legação do Brasil em Londres, que é na Inglaterra. Além de fundador da comédia de costumes no Brasil, ele escreveu outros gêneros também, como farsas, dramas, e contribuiu também no Jornal do Comércio como crítico teatral. Olha que talentoso, né? Escrevia peça, estudou desenho, estudou música, né? Participava aí da legação do Brasil em Londres, né? Além de escrever sobre a comédia e se destacar nisso, ele também fez outros tipos de gênero. Nossa, o cara era bastante talentoso mesmo. Sua obra consta do período anterior ao romantismo, mas ela é considerada como teatro romântico. Suas peças brincavam com os costumes da época do rei, com personagens populares, como que tiradas das ruas do Rio de Janeiro e colocado no papel. Malandros, moças com ânsias de casar, juízes estrangeiros, jovens pomposos, né? As velhas solteiras, funcionários públicos, meirinhos, contrabandistas e etc. A gente vê aí o riquíssimo cotidiano brasileiro, né? As nossas figuras aí mais populares. O âmbito social e o enredo escolhidos por Martins Pena também refletiam os da época: casamentos, festas das cidades, decisão de heranças, pagamentos de dotes e assim por diante. Martins Pena com certeza ofereceu uma identidade ao teatro brasileiro, dando o mesmo cunho histórico, uma vez que retratava a própria sociedade brasileira da primeira metade do século aí. Obras como Um Sertanejo na Corte, O Juiz de Paz na Roça, O Judas em Sábado de Aleluia e O Cigano, As Casadas e Solteiras, são aí obras também muito populares e muito famosas aí relacionadas a Martins. Só para a gente ir finalizando aqui a nossa aula, eu apontei aí algumas características do teatro no romantismo, né? A principal característica tinha a natureza como inspiração. A natureza, ela proporcionou ao artista do teatro romântico uma fonte de gênios naturais proporcionais à sua coerência com o fluxo universal. Ao explorar suas próprias profundezas, os artistas eles entravam em contato com os processos fundamentais da natureza, de alguma forma. Então, eles intuíram as leis orgânicas da natureza. Assim, os artistas românticos queriam, em suas citações iminentes, criar esse processo natural, né? Não planejado e inconsistente da natureza. E aí nós temos aí para a gente finalizar a aula, uma atividadezinha que eu deixei bem simplória mesmo, tá toda embasada dentro desse texto que tá aí na sua atividade, que eu deixei para você como fonte, né?
para você possa ler e ter da onde você tirar o material e o conteúdo. Mas todo o texto foi explicado, foi lido aqui, interpretado com vocês. Então, são questões que estão ligadas aí. A quem que foi o Martins Pena, né? Que tipo de figura ele é considerado aí dentro do teatro brasileiro? Qual que foi a primeira peça dele que ele escreveu e a que teve mais destaque, né? A gente falou aí sobre várias características, né, ligadas ao Martins, que ele, além de escritor de peça, ele desenvolvia muitas outras atividades. Então, quais são essas atividades, né? Dentro do próprio texto, você vai ver lá um parágrafo sobre divulgação de como eram as suas peças. A gente falou aí sobre as peças dele no sentido delas serem cômicas, né, engraçadas, mas a gente ficou sabendo também que ele também criou peças dentro do drama. Então, você vai escrever e discorrer um pouquinho sobre esses tipos diferentes de peça que ele escreveu. E, por último, para você citar aí 5 obras do Martins Pena, né? A atividade está bem facinha. Dentro da atividade, eu pedi para você copiar uma parte do texto. Por quê? Para você ter conteúdo, para depois você poder o quê? Ter acesso para você estudar. E também uma coisa que eu acho que você copiando é uma maneira de você participar da aula. Se eu pedir só para você ler, o que vai acontecer? Você vai ler o texto lá rapidamente. Quando for amanhã, depois de amanhã, semana que vem, né? Quando a gente voltar para a sala de aula, seu cérebro já vai ter o quê? Esquecido. Então, para que você possa ter ao que recorrer, você pode voltar lá no seu caderno e você vai ter o conteúdo lá. Assim como a gente faz na sala de aula, né? É a única maneira de você ter acesso às informações, gente, é lendo, escrevendo, pesquisando, copiando. Eu, particularmente, só consigo decorar, gravar as coisas escrevendo. Eu tenho que, sempre as aulas, tudo que eu faço, ministro para vocês, o caderno está sempre aqui do lado, porque eu estou sempre o quê? Estou sempre apontando o que é para fazer, qual que é o índice, o que eu vou seguir, o que eu não vou seguir, até para a gravação dessas aulas aqui para vocês online, tá? Lembrando que vocês têm os professores à disposição de vocês lá no grupo, né? Eu queria pedir encarecidamente, gente. Tem muito aluno que não anda participando, né, das aulas, assim, uma falta de interesse, né? Assim, incrível. Eu fico assim encabulada. Como que existe essa falta de interesse numa época como essa, né? Uma época pandêmica. Você está dentro de casa, né? Quase não se tem nada para fazer. As pessoas estão ficando enlouquecidas por não terem o que fazer, né? E vocês têm aí a responsabilidade, que é de estudar, que isso é uma responsabilidade que é sua, não é do seu pai, não é da sua mãe, é de você enquanto aluno. E essa responsabilidade é sua porque você tem que se enxergar no mundo como um ser social, como alguém que quer o quê? Aprender coisas, saber sobre variados assuntos. Pensa, você sentar e ter uma conversa com você mesmo. Seria interessante? Sobre o que você sabe conversar? Quais são os assuntos que você domina, né? Então a gente tem que se colocar nesse papel enquanto ser social, quem eu sou, né? Por que é importante eu tomar conhecimento a respeito das coisas, a respeito dos assuntos, para eu ter o quê? Repertório, para eu saber conversar, para sentar numa roda de conversa, ter o que falar, ter o que acrescentar. Então por isso eu estudo, né? Para muitas das vezes eu não passar o papel o quê? De pessoa ridícula, né? De pessoa que fala, não sabe sobre o que está falando, não domina o assunto. Então é importante que eu saiba um pouco sobre física, um pouco sobre matemática, um pouco muito sobre arte, né? Afinal de contas, a arte, ela motiva as pessoas, né? É através da arte que a gente se motiva a aprender sobre o outro, a amar o outro, né? A arte, ela nos motiva e nos faz seres sensíveis e sociais, né? Eu acho que é a parte mais importante. Então, vale muito a pena você dar ênfase, né, e dar importância aí às aulas que a gente está tendo, porque faz parte de um pacote da sua responsabilidade enquanto ser humano, né? Primeira coisa, é isso aí. E segunda coisa eu quero ser uma pessoa interessante, né? Eu não quero ser só mais um no mundo.
Então, eu conto com a participação de vocês, com a responsabilidade, né? Nós estamos em todo o tempo disponíveis para vocês. Tem um grupo de WhatsApp, né? Depois, sabe o que vai acontecer? Vocês não estão fazendo a parte de vocês, da responsabilidade de vocês. Vai acontecer o risco do governo não levar as nossas aulas a sério. Vocês vão acabar perdendo o ano. E nós, enquanto professores que estamos aqui trabalhando, levando a sério e tendo a responsabilidade, o nosso trabalho também vai todo por água abaixo. Por quê? Porque a gente não está tendo um retorno como deveria estar tendo, né? Eu quero, claro, parabenizar aqui. Tem vários alunos que estão participando de todas as aulas, fazem todas as atividades, mas infelizmente não é toda a turma, né? Então vamos colocar um pouquinho a mão na consciência, né? Tá todo mundo passando pelo mesmo momento difícil. Se tá difícil para você, tá difícil também para mim, tá difícil para todo mundo. Mas a união faz a força. Vamos todo mundo contar com todo mundo para a gente o quê? Se dar bem no final disso tudo, né? A gente poder olhar para trás e, poxa, ó que legal, nós conseguimos, né? O Colégio Inserico tem sido destaque, né? Pela qualidade do material a qual a gente tem disponibilizado para os alunos, né? Por a gente estar levando muito a sério, por a gente realmente estar cumprindo o horário com vocês, porque a gente realmente está cumprindo o conteúdo, as aulas estão sendo ministradas, né? Eu passo 3, 4 dias pesquisando material para vocês. Muitas das vezes esse conteúdo que vocês têm visto não está no livro de vocês. Então eu sento, vou pesquisar em enciclopédia, vou correr atrás de vídeo no YouTube, vou correr atrás de material, vou correr atrás de montar tabela de exercícios. Então, assim, é muito trabalhoso. Então, assim, valoriza, né? Para quando a gente chegar lá mais para frente, a hora que tiver acabado essa pandemia, né, esse distanciamento social, a gente olha para trás com sabor de vitória, mesmo em meio a tantas percas. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. O professor está morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente se encontre logo, logo. Tchau, tchau. Até mais.